Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, é bom cantar, isso nos dá coragem, nos anima, é bom te adorar. E a Escritura nos diz que fomos feitos sacerdotes para oferecer sacrifícios ao Senhor, que é o fruto de nossos lábios, o nosso louvor, a nossa adoração, e que também a nossa presença seja já uma adoração ao teu santo nome. Pedimos que o Senhor venha administrar a tua palavra, Senhor, em nossos corações. Que o Senhor fale conosco, que não sejamos ouvintes esquecidos, Senhor, como alguém que olha no espelho, se contempla, quando se vira já se esqueceu de tudo. Mas que o teu Espírito possa impregnar em nosso coração, escrever, Senhor. Jó disse, oxalá que minhas palavras fossem escritas com chumbo. Mas o teu Espírito é muito mais do que um chumbo, do que o aço. Que o Senhor, pelo teu Espírito, escreva em nossos corações, nas tábuas de nosso coração, Senhor, a tua lei, a tua palavra. Inclina-nos a cada dia a ti. Por favor, Senhor, não nos deixe acostumar contigo, acostumar com a verdade, acostumar com o que é certo, acostumar com os teus mandamentos, acostumar e perder aquele sentido da verdadeira adoração, Senhor. É preferível que a gente não faça de uma maneira tão bela, mas que seja de coração. Porque isto é a beleza que o Senhor contempla. A vinda de teus filhos aqui, deixar os seus lares, suas casas. Senhor, tu olhes e tu queira abençoar. E aqueles que não vieram, que o Senhor lhes ponha em seus corações, Senhor, esse senso, e que eles tenham prazer nas coisas do Senhor. Amém. De se acordar e vir à tua casa e te adorar. Amém. Não nos deixe cair naquela vida, Senhor, como disse o profeta, aquela vida superficial, ou mesmo diz a Bíblia, aquela mornidão, aquela coisa castiçada, Senhor, hibridada. Pai, receba-nos a todos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler as Escrituras aqui, em 1 João, a partir do verso 29, e vou ler a partir da mensagem, já o que está na mensagem. Escritura, ela é escritura, seja esteja no livro, na Bíblia, ou em qualquer outra fonte. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo:
Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Amém. Podeis assentar? Nós temos diante de nós uma mensagem pregada pelo profeta, o Cordeiro e a Pomba, em 5 de agosto de 60, em Yakima, na América. Talvez você diga, eu já li essa mensagem. Mas a questão não é só ler, e nem mesmo lembrar. Mas qual o efeito que ela provocou na minha vida, quais os benefícios que ela trouxe para a gente. Ela falou comigo, porque o que se lê pode se esquecer, ou pode não valorizar. Mas o que nós precisamos é que estas coisas possam nos contagiar, possa nos levar para aquele propósito que Deus quer. Entende? Ontem ali em Nonoai eu estava pregando e eu falei, posse é responsabilidade. Posse traz responsabilidade. Quer dizer, quanto mais é dado, mais também é requerido. E nós temos que voltar, cada um tem que dar mais atenção. Eu não digo só para aquele, eu digo para todos. Estamos todos incluídos. Para que a nossa fé não se torne uma fé superficial, a nossa vida se torne uma vida superficial, uma vida cristã, uma coisa, como diz a Bíblia, oxalás, porque não és frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, para que isso nunca aconteça, é necessário ser, o que diz a Bíblia, zeloso, especial, de boas obras. Levar as coisas com mais cuidado, com mais sinceridade. Agora, quem pode fazer isso por você é você. Entende? Não é o papai, não é a mamãe, não é o marido, não é a esposa, não é o diácono, o pastor. É você. Daqui sai a palavra, mas é você que tem que acatar e é você que tem que colocar aquilo em funcionamento. Eu tive em meu coração um desejo de voltar, apesar de já termos estudado, eu creio, voltarmos a isto, porque um prego, olha o natural, um prego, primeiramente a gente põe o prego ali, pega o martelo e faz assim, tá. Aquilo ali é só para firmar. Vamos dizer, é como o evangelista chega e consegue uma brecha, um modo. Mas depois, o que é que tem que fazer para se firmar bem mesmo? Pá. E quando terminou, ainda dá umas 2, 3. Pá. Quer dizer, fica aí. É preciso segurar certas coisas na frente.
até que a pessoa perceba, veja, por isso que a mensagem, a pregação, depois de você ouvir ela várias vezes, aí que você vai perceber realmente o sentido dela. Perceber o sentido dela. E nessa manhã nós vamos ouvir essa mensagem, uma parte dela. O irmão Brana, como o pano de fundo, quer dizer, a voz dele, eu pedi ao Neville para fazer essa leitura para mim, porque pode acompanhar pelo inglês. E eu só quero uma coisa, abra bem o seu coração e deixa Deus falar. Essa mensagem o profeta usa símbolos. A ovelha e a pomba. Como diz, o cordeiro e a pomba. E Deus compara a si mesmo como uma pomba. Pode ver que o Espírito veio em forma de pomba. Não que Deus é pomba. Mas o que significa essa ave? Primeira coisa, ela não come coisa imunda. Ela não tem amargura, não tem fel para poder digerir a comida. E o cordeiro? Por que Deus nos compara como ovelhas? Diz o profeta, para que ele possa nos dirigir. E nós vemos que a pomba, ela veio sobre o cordeiro. Pensa se aquele no lugar do cordeiro fosse um lobo. Será que ela ia vir? Hã? É difícil, né? Creio que não. Então você quer o Espírito Santo? Você precisa que Deus atue? Lembre-se disso, tem que ser na natureza de uma ovelha, de um cordeiro, não de um cabrito. E enquanto ouvirmos essa pregação, você tem que perguntar, vamos perguntar, sou eu um cordeiro, uma ovelha de Deus? Tenho eu essa natureza? Então, não adianta ouvir, isso é para fulano e beltrano e ciclano. Não, você tem que olhar você. Então, eu espero que Deus possa falar profundamente em nossos corações. Vou pedir que fique de pé outra vez, enquanto o Neville venha à frente. Senhor, fale comigo. Fale com cada irmão, com cada irmã aqui. Queremos sair daqui meditando, pensativos e preocupados, porque queremos nos aproximar de Ti mais ainda. Faça com que esta manhã seja uma manhã em que cada um possa, ó Deus, se aproximar a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Está tudo pronto? Então podeis assentar. Boa noite, bom dia, irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pedi apenas deixar o áudio do irmão Brana mais alto aqui. Eu gostaria de tomar o assunto do cordeiro e a pomba. Você sabe, a ovelha é um animal muito sensível e diferente.
E você sabe, nunca uma ovelha foi convidada para manufaturar a lã. Ela foi ordenada a dar lã, porque ela é uma ovelha. Enquanto ela é uma ovelha, ela produzirá lã, porque esta é a sua natureza. E assim é com a igreja cristã. Nunca fomos enviados para fabricar frutos. Fomos enviados para dar frutos. Gálatas 5 disse: o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, fé, paz, longanimidade, mansidão, gentileza. Não é para serem manufaturados. Eles são produtos que vêm de dentro para fora. A vida de fora que nós vivemos prova o que está no interior. Agora, temos tentado fabricar isso, manufaturar os frutos do Espírito, e nós sempre acabamos na hipocrisia, porque você não pode fabricar o cristianismo. É uma experiência. Temos procurado educá-lo e você frutifica a si mesmo pela experiência. Você não pode fabricá-lo. Temos procurado educá-lo e denominá-lo, e quando fazemos, nós nos voltamos à hipocrisia e ao fracasso. Não é para ser feito dessa maneira. É para ser feito como Deus planejou ser feito. O Espírito dentro de nós, dando frutos de sua presença. Este é o programa de Deus. Ele nunca pode ser mudado. E isso, essa noite, é um texto terrível e incomum. Mas Deus é incomum. E Ele faz as coisas de uma maneira incomum, em um tempo incomum, com pessoas fora do comum. Ele é completamente incomum. E acho que este é um dos exemplos mais impressionantes de todas as Escrituras. Pois isso agradou tanto a Deus, que quando Ele quis simbolizar o seu Filho na terra, Ele foi chamado de Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, quando Ele, Deus, estava indo para simbolizar a si mesmo, Ele foi representado por uma pomba. Agora, se você observar, de todas as criaturas que vagam pela terra, não há nada tão manso e humilde como um cordeiro. Não há nada tão inocente como um cordeiro, manso, gentil. E a pomba, não há ave que voe no ar dos céus, tão mansa e gentil como a pomba. É a ave mais sensível de todas as aves. E o cordeiro é o mais sensível de todos os animais. Portanto, se você observar, o cordeiro e a pomba têm espíritos iguais e naturezas iguais. Se não tivesse sido assim, se tivesse sido um corvo que pousasse sobre o cordeiro não poderia ter ficado lá. E se a pomba tivesse pousado sobre um lobo, a pomba não poderia ter ficado lá. Suas naturezas não seriam as mesmas. Então tinha que ser um cordeiro e uma pomba, simbolizando juntos Deus e seu Filho, para que pudessem viver juntos. Agora, eu sempre quis saber porque Deus sempre nos representou como cordeiros. Nós somos as ovelhas do seu pasto. Se você notar, um cordeiro é um dos animais mais incomuns. Um cordeiro não pode encontrar o seu caminho de volta quando está perdido. Eu criei ovelhas. E deixar uma ovelha se perder, ela ficará ali balindo até morrer. Ela não pode encontrar o seu caminho de volta. Ela tem que ter o seu pastor para conduzi-la.
E nunca iremos encontrar o nosso caminho de volta através de qualquer outra maneira, a não ser pelo pastor. A raça humana está perdida, ela precisa ser pastoreada de volta. Não podemos encontrar nosso caminho de volta através de programas educacionais. Não foi possível encontrar o caminho de volta através da ciência. Não foi possível encontrar o caminho de volta através das religiões. Há apenas um caminho de volta e esse é pelo pastor. A pomba, ela é um pássaro muito incomum. A pomba é o único pássaro que conhecemos que não tem fel. A pomba não tem nenhum fel. Todos os outros pássaros têm fel, mas ela não tem fel. Portanto, em uma pomba não há amargura. E em Deus não há amargura, ou naquele que a pomba vive e lidera, não há amargura. Agora, a pomba, a razão pela qual é feita daquele jeito é por causa da sua dieta. Agora, ela não poderia comer as coisas que um abutre come, porque isso aí mataria imediatamente. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre a pomba aqui, é que uma pomba é uma das aves mais limpas que voam nos céus. Não há nada tão limpo quanto uma pomba. E ela não tem que se preocupar com isso. O seu corpo expele um óleo que vai para as suas penas e constantemente o mantém limpo. Ó, que símbolo! O crente tem um óleo do Espírito que vive nele, mantém suas penas limpas. A poeira e as coisas não incomodam uma pomba. Seu pequeno corpo é oleoso e mantém a poeira e as coisas fora. Ele apenas flui constantemente enquanto ela voa, a poeira voa para longe dela. Não pode ficar sobre ela, porque esse óleo vem para ela para este propósito. E a sujeira não pode grudar nela. Ó, que símbolo! Ó Deus, encha a minha lâmpada hoje à noite com esse tipo de óleo, para que o mundo com todos os seus prazeres e riquezas de clamor não grudem em nós, para que sejamos capazes de jogá-lo fora através de um óleo que vem de dentro, trabalhando para manter a igreja limpa. Como a velha canção costumava tocar: ponha óleo na minha lâmpada, mantém-me brilhando. Deus coloca óleo santo dentro de nós. Óleo na Bíblia representa o Espírito mantendo a igreja limpa. E no entanto, uma pomba é uma ave. Ela é um pássaro e ela é representada na Bíblia por todo o caminho de Gênesis a Apocalipse. Eu estudei muito o pássaro. Em nosso país, em muitos estados da União, ela é um pássaro sagrado. Nós não estamos autorizados a caçá-la, mas em alguns estados eles estão autorizados a caçá-la. Mas é um pássaro sagrado em nosso estado. Eles dão-lhe $100 de multa na hora que você matar uma. Ela é um pássaro sagrado. Agora, na arca, a pomba e o corvo ficavam no mesmo poleiro. Ambos eram pássaros. Um podia voar aonde o outro voou. Poderia fazer qualquer coisa que o outro fizesse. Mas quando eles foram soltos para fazer a sua escolha, eles soltaram a pomba primeiro. E ela voou por aí, a Bíblia diz: ela não conseguia encontrar descanso para a planta de seus pés. Toda vez que ela encontrava algo para pousar, era uma carcaça morta. Uma velha coisa morta do mundo, e ela não podia descansar naquilo, porque era contra a sua natureza. E se um homem nascer com o espírito da pomba nele, eu não digo que ele não vai sair. Algo pode acontecer que ele voaria livre em algum lugar,
Mas se ele realmente tivesse aquele espírito da pomba, ele não encontraria descanso para a alma que está nela. Desviado, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Você não pode encontrar prazer em lugar algum. Você vai soar como seu testemunho, como Pedro disse. Para quem iremos? Onde podemos ir? Tu és o único que tens as palavras de vida eterna. E um verdadeiro cristão, nascido de novo, por vezes pode ficar com raiva de algo feito na igreja. Isso envenena seu sistema, mas se ele é uma pomba real, ele vai voltar, tão certo quanto Deus está no céu. Ele vai fazê-lo porque há algo nele que não vai deixá-lo descansar sobre aqueles velhos cadáveres, ir a uma festa de rock and roll ou uma cerveja comum. Isso simplesmente fede para ele. Para qualquer cristão nascido de novo, ele não pode suportar isto, porque ele não tem fé nele para digerir aquilo. Sim, mas quando soltar um corvo, ele estava tão feliz quanto poderia estar, voando de uma carcaça morta para outra e comendo até o seu estômago ficar cheio. Essa é a maneira que eles fazem. E um corvo é um hipócrita. Estou feliz que você tem temporada de caça aberta para ele em toda parte. Ele é um sujeito horrível, orgulhoso. Mas ele pode pousar em uma velha carcaça morta e comer o tanto que ele quiser. E voar dali para o campo e comer trigo com a pomba. Mas a pomba, comendo trigo, não pode voar para lá e comer com ele. Então, hipócritas, podem ir à igreja e gritar e seguir adiante e colocar seu nome no livro, sair e desfrutar de jogos de cartas, beber, fumar, dançar rock and roll e todas essas coisas e voltar para a igreja e comer comida da igreja. Eu me perguntava sobre isso uma vez. Eu tive uma visão que se manifestou como que um homem que veio semeando trigo. Enquanto dormia, apareceu um inimigo e semeou o joio, o que é bíblico. E quando o trigo cresceu e ficou maduro, as ervas daninhas também estavam ali, e o joio. E veio a seca. E quando a seca veio, todo mundo estava orando por chuva. E uma grande nuvem negra veio e choveu. E o pequeno trigo tinha a cabeça baixa dessa forma. Ele levantou a sua cabeça para cima e começou a dizer: "Oh, glória a Deus, louvai ao Senhor pela chuva." E a erva daninha saltou assim como que o trigo fez e disse: "Glória a Deus, aleluia pelo envio da chuva." E eu disse: "Agora eu não sei o que pensar." Então eu vejo novamente que a chuva cai sobre justos e injustos. A chuva foi enviada para o trigo, mas o joio, estando lá, tem o benefício da mesma chuva. Mas pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Não é o quanto nos unimos à igreja e como somos leais a isto, aquilo ou aquilo outro. É o fruto do Espírito que importa, que diz ao homem ou à mulher o que são. Algo dentro deles, não manufaturado, mas eles carregam isso. A vida que estava em Cristo está em vós. Mostra a si mesma, Jesus disse, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Algo não fabricado, educado para teologias, mas um espírito do Espírito Santo no coração humano, trazendo os frutos e as evidências de sua ressurreição e seu poder vivo. Assim, a pomba é um pássaro doce. Eu passei por muitas coisas com elas. Uma vez, quando fui orar por Florence Nightingale, sua bisavó fundou a Cruz Vermelha. E você tem a foto dela aqui no livro chamado Um Profeta Visita a África, por Julie Stadscleve. E quando eu fui para Londres, o avião parou e eu vi eles me mandarem uma mensagem para o meu pager. Eles tinham toda a nossa escolta lá. Alguém disse: há uma senhora morrendo aqui e um avião acaba de vir da África do Sul. Bem, eu não poderia ir até lá, eu não poderia atravessar aquela multidão.
E eu pedi alguém para avisá-los e dizer que a levasse para algum outro lugar. Assim que eu terminasse meus deveres ali de orar pelo rei e assim por diante, eu ia voltar para o Hotel Piccadilly para que eles pudessem me encontrar lá. E eu fui ao quarto onde estava aquela mulher. Ela me escreveu uma carta, uma senhora Florence Nightingale, e queria que eu viesse orar por ela. Eu não poderia fazê-lo, ela pesava apenas cerca de 27 quilos. E se você observar as fotos, tivemos que colocar algo sobre ela desta maneira para obtê-la. O irmão Lindsay fez isso porque era um pequeno pedaço de pano sobre ela. Seus membros estavam apenas desse tamanho ao redor do quadril, as veias tinham falido. Como aquela mulher estava vivendo, eu não sei. Fui ao quarto e ela estava em uma paróquia logo atrás da igreja. E ela tinha 2 enfermeiras e eu disse, você é a senhora Nightingale? E eu olhei, as suas mandíbulas tinham afundado e as bochechas sumiram e essa parte quadrada onde o crânio se une estava à mostra, nenhuma carne. E ela começou a chorar e eu me perguntava onde poderia haver tanta umidade para que ela pudesse chorar. Ela tomou glicose em todas suas entranhas, foram liquidadas, com câncer no estômago. Como a mulher estava morrendo, eu não sei, eu não conseguia entender coisa alguma. Ela estava movendo seus lábios, a enfermeira se abaixou para ver o que ela disse. Ela disse, mande o irmão Branham orar para que Deus, para que ele me deixe morrer. Eu tentei segurar a mão dela e a enfermeira pegou o braço dela e colocou aquela forma morta de ossos e tendões em minhas mãos, fria, como poderia ser, e as juntas e articulações, apenas segurando tudo aquilo junto. Que sentimento por um ser humano naquela condição. Eu não poderia orar para que ela morresse, quando eu estava ali orando por enfermos para ficarem bem. Então eu pedi aos ministros que haviam orado 7, 8 no quarto, eu disse, vamos nos ajoelhar. E na Inglaterra, se alguém já esteve lá quando a neblina chega, você simplesmente não consegue ver nada. Aquele foi um dia com muita neblina. O táxi tinha que ir tão devagar quanto pudesse para atravessar a neblina. E houve uma grande onda de névoa que entrou. Estávamos perto da costa, estava tão nebuloso que a única coisa que eu conseguia ver era uma árvore junto à janela. Quando me ajoelhei ao lado da janela, o peitoril estava a uma pequena distância do meu rosto. Eu comecei a orar. E assim que eu comecei a orar, Deus Todo-Poderoso, o autor da vida eterna, o doador de todas as boas dádivas, envie sobre essa pobre criatura, morrendo aqui, a tua bênção. Assim que eu comecei a orar, uma pequena pomba voou de algum lugar e pousou neste peitoril. Começou a andar para trás e para frente, arrulhando, apenas cerca de 30 centímetros de onde estava o meu rosto orando. E eu pensei que era um animal de estimação da casa. Eu tinha acabado de chegar à Inglaterra, cerca de 4 ou 5 horas. E eu pensei que, talvez, é apenas um animal de estimação da casa. Ela caminhou para lá e para cá, para cima e para baixo, nesse pequeno peitoril. Então eu finalmente orei e disse, amém. Você levantou o voo e a pombinha voou para longe. Eu disse, isso é uma pomba de estimação. E os ministros estavam falando sobre o que aquela pomba estava fazendo. E é uma pomba, eu disse, é uma pomba de estimação. Eles disseram não, eles nunca tinham visto isso antes. E eu me virei para olhar para a mulher lá, de pé diante de mim, estava uma mulher forte e saudável. E eu disse, assim diz o Senhor, você vai viver e não morrer. Vire a página seguinte no livro e olhe um ano depois. Ela é enfermeira agora na Inglaterra, forte, saudável. Deus, na forma de uma pomba, pousando na janela, enviou o seu mensageiro. Você sabe minha história de minha filhinha, minha esposa, quando elas morreram? Toda noite eu já ia lá fora por um longo tempo no túmulo. Ficava lá em cima, eu simplesmente não podia abandoná-las. Foi difícil, eu era um garoto, toda a minha família morreu, apenas Billy e eu ficamos. E eu ia lá fora e sentava junto da sepultura, e todas as tardes, tão certo quando chegava, em torno das 5 horas aproximadamente, aí vinha uma rolinha voando do meio do mato, se empoleirava em um cedro velho e apenas arrulhava e cantava. Eu levantava minhas mãos e louvava o Senhor, e soava como se o vento passando através dos arbustos cantasse. Agora, o cordeiro, agora, a pomba
ela tem um óleo para manter-se limpa, e o cordeiro tem a lanolina para manter uma temperatura agradável. E nós somos comparados a cordeiros de Deus. Eu quero que você perceba que tipo de cordeiro foi esse. Esse cordeiro, um cordeiro, tem que ser guiado. E esse cordeiro precioso que estamos pensando, ele foi guiado. Não a minha vontade seja feita, mas que seja feita a tua vontade. Levado ao matadouro. Às vezes alguém disse, por que Jesus foi levado ao Calvário? Você sabe que a Bíblia diz que eles levaram-no, colocaram uma corda em seu pescoço e levaram-no, porque ele era um cordeiro de Deus. Porque ele nasceu em uma manjedoura, porque ele era um cordeiro. Ele tinha que nascer no celeiro. Ele era um cordeiro, nascido um cordeiro, e levaram-no para o abate. Você já foi a um matadouro? Quando eles vão ao matadouro de ovelhas, o que os leva até o bloco de abate? Um bode. Eles têm um bode lá que leva elas, as ovelhas, até que se chega lá em um determinado, até que onde ele pula fora e deixa as ovelhas irem. É assim que sempre foi. Isso foi o que o levou ao abate. O bode, bem, se você já foi ao matadouro, disseram-me os açougueiros que as matavam, disseram que eles tiveram que matar o bode. Então ele realmente fez uma bagunça. Mas quando ele quer levar as ovelhas, sempre para o abate. Esta é a maneira que o diabo faz. Ele está sempre tentando levar o povo de Deus para o abate, o clube, a boate, algum lugar. Quero que você observe não só isso, mas ele era um cordeiro disposto. Um cordeiro disposto. Um cordeiro tem apenas uma coisa, e essa coisa é o seu pelo, a lã sobre ele. Mas ele é um cordeiro pronto. Tudo que ele tem, ele está disposto a perder. A única coisa que ele tem, ele perde a sua lã, a única coisa que ele tem, mas por sua causa e pela minha causa, ele perde o que ele tem. Agora, se nós chamamos a nós mesmos cordeiros, os cordeiros de Deus, estamos dispostos a abandonar nossas ideias e seguirmos a Deus. Estamos dispostos a isso, mas nós americanos, não podemos ser liderados. Ah, Senhor, nós fomos para a escola e aprendemos a liderar. Não podemos ser conduzidos. Aprendemos nosso PhD, LLD e assim por diante. E nós sabemos tudo isso, sobre isso. E nós sabemos como liderar. Portanto, a pomba não pode nos conduzir. Quanto tempo temos esse tipo de atitude, não podemos ser liderados, guiados. Temos que conduzir o povo. Mas Deus tem um líder de sua igreja. E essa é a pomba, o Espírito Santo. É o líder do povo de Deus, o líder. Mas quando aprendemos muito, sabemos tanta teologia, então o cordeiro não pode guiar-nos, porque é contra as nossas ideias. E nós não podemos aturar isso. Você tem que desistir da sua ideia. As pessoas dizem, os dias de milagre já passaram. Nós aprendemos isso na escola, porque nós sabemos que não há tal coisa como cura divina. Não há Espírito Santo, como as pessoas pentecostais dizem ter. Esses dias são passados, aprendi na escola. Como Deus vai guiá-lo se você acredita numa coisa como essa? Como Deus vai curá-lo quando você pensa que os dias de milagres terminaram? Ele simplesmente não pode fazê-lo. Então vamos e dizemos, bem, sim, nós temos igrejas e nós temos grandes organizações e denominações. Mas todas com uma forma de piedade, mas negando a pomba que lidera. Temos nossas religiões e temos as nossas ideias. E nós não queremos nada misturado com elas. Elas dizem, eu não me importo com o que a Bíblia diz. Pessoas já me disseram isso muitas vezes. Um sujeito, não muito tempo atrás, se levantou e me disse, eu não me importo quantas curas você produza, eu não acredito nisso. Eu disse, certamente, não era para os incrédulos, foi para os crentes. São os únicos, é para aqueles que acreditam. Nunca foi destinado para os incrédulos. E Deus só pode liderar um homem enquanto ele se deixar liderar. Deus só pode trabalhar com qualquer um que deixá-lo trabalhar com ele. Sempre senti pena de Deus, tentando encontrar alguém que ele possa liderar e trabalhar. Não faz muito tempo, lendo sobre Sansão e como esse homem era algo como hoje, o homem das mulheres. E Deus nunca poderia usá-lo. Ora, ele estava disposto a entregar a sua força para o Senhor, mas nunca disposto a dar o seu coração para o Senhor. Agora, ele tinha uma grande força.
E hoje muitas igrejas vão emprestar sua força ao Senhor. Com certeza vamos construir uma organização que vai colocar 1 milhão e fazer tudo isso, aquilo e aquilo outro. Mas você nunca está disposto a entregar o seu coração para a liderança divina do Espírito Santo, para nos conduzir para a fonte das águas da vida. Nós nunca estamos dispostos a fazê-lo. Parece que é a coisa mais difícil para essas pessoas colocarem em suas cabeças que o Espírito Santo lidera. Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e não por bispos e cardeais e assim por diante, pelo Espírito de Deus. Essa foi a ideia de Deus. E se você é um cordeiro, você é liderado pelo Espírito de Deus. Mas eu me pergunto às vezes, em face de tudo isso, se Deus poderia nos liderar. Eu me pergunto se não acabamos sendo bodes em vez de ovelhas. A pomba não poderia liderar um bode? Ele lideraria, não. Ele quer levar, o bode liderará, mas você não o pode liderar. Eu posso te dizer uma coisa, irmão, você certamente tem que ser um pastor muito inteligente. Se você pode ouvir o balido de um bode e o balido de uma ovelha e diferenciá-los, eles soam quase o mesmo. E a igreja diz que o diabo nos últimos dias seria tão perspicaz que, se possível, enganaria o próprio eleito. Quanto astuto Satanás seria! Só observe o que está para acontecer agora nos últimos dias. Observe essas eleições e as coisas surgindo. Observe como Satanás vai puxar isso, tentar tirar a lã. Ele tentou uma vez antes e falhou. Ele disse, ele vai tentar até que ele consiga fazê-lo. E ele vai fazê-lo. Sim, Senhor, ele o fará. Você se lembra, eu predisse isso em 1933. E será assim também. Porque eu tive uma visão antes do tempo final, aquela grande coisa e poderosa levantou-se nos Estados Unidos e ela tornou-se como restolho. Então isso vai acontecer. Eu disse, automóveis virão com a forma de um ovo. Você sabe o que um carro de 36 parecia? Eu disse, vão viajar na estrada e eles não vão mesmo ter de guiá-los. Eles já têm isso, eu vi isso aqui não há muito tempo. Vai ser controlado por eletrônicos ou por algo magnético para reduzir sua velocidade e assim por diante, aumentar sua velocidade. Eles não podem bater um contra o outro e assim por diante. E eu tenho isso escrito em um livro desde 1933. E vai ser assim. Estamos chegando a isso agora. Estamos bem nisso porque o Espírito Santo é aquele que lidera a igreja e adverte-nos dos perigos que estão por vir. Agora encontramos em nossas igrejas hoje as coisas que acontecem. Agora costumava ser um longo tempo. Agora não fique com raiva de mim. Quero mostrar a você. Estamos falando em denominações. Vamos voltar para casa aos pentecostais um pouco. Não vamos querer saber o que aconteceu em nosso povo pentecostal. Você sabe, costumava ser uma coisa horrível para nossas mulheres cortarem seus cabelos. Costumava ser horrível, lembro-me disso, eu só estive com eles alguns anos, mas agora está tudo bem cortar o seu cabelo. E a Bíblia diz que o cabelo de uma mulher é para a sua glória. E ela diz que a mulher que corta o seu cabelo, ela desonra a sua cabeça, que é o seu marido. E se ela corta o seu cabelo, seu marido tem o direito de repudiar a mulher desonrosa. Estes são ensinamentos de Paulo em Coríntios. Você discuta com ele sobre isso. Agora, eu sei que dói. Mamãe costumava nos levar e ela costumava dizer, todo sábado à noite tínhamos uma banheira de cedro antigo para tomarmos banho. E eu era o mais velho e havia 8 para tomar banho na mesma banheira antes de mim. E eles só colocavam um pouco mais de água quente dentro. Então todo sábado à noite nós tínhamos que tomar uma dose de óleo de rícino. E eu não posso suportar isso ainda hoje. E eu virava para ela, engasgando, segurando meu nariz, eu dizia, mamãe, eu não suporto essa coisa. Ela disse, se ele não te faz passar mal agora, ele não te fará bem. E essa é a maneira de pregar o evangelho. Se não te faz passar um pouco de mal, não te faz nada. Então ele não te faz passar muito bem. Mas essa é a verdade. Muitas de nossas mulheres pentecostais estão usando essas pequenas roupinhas para cortar a grama. E essas coisas, as mulheres pentecostais, deixando suas meninas fazerem isso. E eles falam sobre delinquência juvenil. É a delinquência dos pais que é o problema. Eles falam sobre a alfabetização do Estado. Algumas daquelas velhas mamães lá deixam suas filhas aparecer 5 horas da manhã, do jeito que algumas mulheres fazem,
com sua face toda suja e seu cabelo assanhado desse jeito. Ela pegaria uma vara de nogueira e tiraria o resto da roupa dela e tiraria também o couro junto. Agora, chame isso de analfabetismo. Deus sabe que precisamos de velhas mães assim. Isto é exatamente correto. E nossas mulheres chegam a um lugar fumando cigarros. Você diz, bem, agora espere um minuto, pregador. Esse é o meu privilégio americano, eu sei. Mas se você for um cordeiro, você o abandonará. Eu pertenço a uma igreja e tal. Tudo bem, se você é um cordeiro, você abandonará os seus privilégios. Porque eu vejo todos os outros, sim, isso mesmo, mas você é diferente. Se você é um cristão, você tem que ser diferente. Uma senhora disse, eu não uso shorts, eu uso calças. Eu disse, isso é pior? Correto. A Bíblia diz que é uma abominação para a mulher colocar uma roupa que pertence a um homem. Eu falei isso em uma das reuniões, uma mulher me escreveu uma grande e longa carta, ela disse, agora espere, disse, você está saindo para uma doutrina feita por homem? Disse, o que uma mulher vai fazer quando ela está montando um cavalo em uma área infestada de mosquitos, recolhendo gado? Eu só disse a ela, eu disse, isso não é trabalho de mulher. Se ela se mantivesse no seu lugar, ela não teria que estar lá fora. Isso é exatamente correto. Exatamente agora, o problema disso é, eu amo nossas irmãs, isso é certo. Eu penso que estão bem, mas elas devem conhecer os seus lugares. E você sabe, eu me lembro quando costumava ser uma coisa horrível para as nossas mulheres pentecostais colocarem essa maquiagem, você sabe, em seus rostos. Eu não sei disso, eu sempre falo errado. Uma maquiagem, manicure nas unhas, é isso mesmo. Eu não sei nada sobre essas coisas, mas maquiagem costumava ser errado para uma mulher se pintar, mas agora observe o que fazem isso. Você sabe, um velho ministro metodista costumava cantar uma canção. Derrubamos as cercas, nos comprometemos com o pecado, derrubamos as cercas e as ovelhas saíram. Mas como é que as cabras entraram? Você derrubou as cercas? Muitas vezes, não esses irmãos, mas muitas vezes, pecadores pensam mais em um vale-refeição do que no evangelho. Evangelistas atravessam. Que vergonha agora, um evangelista disse-me, um notável evangelista outro dia disse, você vai prejudicar o seu ministério. Eu disse, qualquer coisa que vai doer. Se o meu ministério é prejudicado por pregar a verdade, então ele deve ser prejudicado. Isso mesmo. Ele disse, você vai irritar o povo e eles não te darão nada. Eu disse, eu nada pedi a eles. Eu disse, a coisa é que no dia do julgamento é onde eu vou ter que responder. Escute, irmã, houve apenas uma mulher na Bíblia que pintou o seu rosto, e ela não pintou para encontrar a Deus, ela pintou para encontrar um homem, seu nome era Jezabel. Isso mesmo. Você sabe o que Deus fez com ela? Ele a deu como alimento aos cães. Então você vê uma mulher toda pintada, você pode dizer, como vai, senhora, comida de cachorro? Isso é exatamente o que ela é diante do Senhor. Exatamente isso. Bem, você diz, as outras mulheres fazem isso, mas se você é um cordeiro, abandone os seus direitos. Deus quer que você viva como uma mulher deve viver, como uma dama deve viver. Está ficando assim na época da guerra, eu era um guarda-caça, eu estava atravessando o mato, e lá estavam alguns homens, eles eram soldadores. E eram piadas mais sujas que já ouvi. E eu estava mesmo com vergonha de estar ali com um monte de homens. E assim esse homem olhou para mim e disse, frio lá fora? Eu disse, sim, está. Disse, você é um guarda florestal? Eu disse, sim, senhor, eu sou. E descobri que sentada ali ao lado dele estava uma mulher soldadora, usando um macacão cheia de graxa, usando como um homem, fala palavrões como um homem. Deus não quer que seja assim. Deus quer uma mulher. Quando Deus fez primeiro o homem, Ele fez macho e fêmea em espírito. Ele o fez à sua imagem, Deus é espírito. Quando Ele o separou, e Ele colocou em carne, Ele colocou o espírito masculino em um homem, e o espírito feminino em uma mulher. E se qualquer coisa é contrária a isso, há um pouco de perversão ali. Exatamente. Você vê uma mulher que tenta agir como um homem, há algo errado ali. As células se cruzaram em algum lugar. Isso mesmo. Você vê um homem tão efeminado que ele não prega contra o pecado ou nada assim, para não ferir os sentimentos de alguém. Há um cruzamento lá em cima em algum lugar também. Não só o seu nascimento natural, mas o nascimento espiritual. Oh, que coisa! Precisamos hoje é que um homem seja um homem e uma mulher uma dama. Deus os fez para serem assim, vestirem-se diferentes. Dizem,
Você está martelando-nos, mulheres. Agora eu vou lhes dizer, vou falar sobre o homem. Qualquer homem que deixa sua esposa fumar cigarros e usar shorts e agir assim, existe pouco de homem nele, em minha opinião. Isso mesmo, eu tenho minha opinião de um homem que deixa sua esposa fazer isso. Eu com certeza tenho. Bem, qual é o problema? Você diz, bem, irmão Branham, aqui está. O homem não é medido pela força dessa maneira. Dizem, esse é um homem, ele tem 1,80 m de altura, tem músculos grandes. Eu vi muitos deles pesarem 200 quilos, 2 metros de altura e nem 1 centímetro de homem em si mesmo. Tira um bebê dos braços de uma mãe e estupra. Homem não é medido pela força bruta. Homem é medido pelo caráter. Nunca houve um homem como Jesus Cristo. Nunca mediu-se a ele. E a Bíblia disse, não havia beleza para o que o desejássemos. Não pareceria um rei. Ele era um companheiro pequenino, provavelmente encurvado, pequeno em uma estatura, mas nunca houve um homem como ele. O homem é medido pelo caráter, não pela força bruta. Bem, você diz, irmão Branham, o resto deles é assim. Eu não me importo com o que o resto deles faz. Se você tem o fel da amargura em você, dá algo errado em algum lugar. Se você pode engolir o mundo e ainda dizer que você é um cristão, há algo errado em algum lugar. Eu estava jantando, havia 2 companheiros assentados ali, ministros, colarinho, virados nas costas, e foram e beberam 3 ou 4 coquetéis. Minha esposa e eu e a família assentada ali, olhamos para eles, contaram algumas piadas obscenas um ao outro, comeram, um tirou um charuto bem grande, parecia um chifre de gado do Texas, assentando-se ali, fumando aquela coisa. Você quer me dizer que a pomba lideraria isso? Não, Senhor, a pomba é santa. Aleluia, traz um óleo santo. Uma cabra pode fazer isso, mas não um cordeiro. O fruto do Espírito, isso não é fruto do Espírito. As pessoas vão ao rock and roll e dançam. Nossos IMCAs aprovam isso e ensinam rock and roll. Muitos dos nossos grupos de igreja vão ao porão ou algo assim para uma sala de recreação e ensinam seu povo rock and roll. E a coisa é nascida no inferno. É uma dança africana. Pintura de rosto é um traço pagão. Na África, eu sou missionário. Aquelas pessoas lá que não sabem o que é mão direita e esquerda, vê-los como as mulheres se pintam com lama e tudo. É exatamente isso, é pagão, é o diabo. E ele se arrasta em nossas igrejas e nós então nos chamamos cordeiros de Deus. Eu estou lhes dizendo, precisamos encontrar a pomba de novo. Agora você diz, bem, isso está errado. Você prega isso em sua igreja, alguns deles dizem, eu nunca vou voltar outra vez. Rugem como um lobo. O que faz um cordeiro? O que faz uma pomba? Se você ruge como um lobo, ela toma o seu voo. Eu não vou fazer mais isso. Meu pastor ficando bem, a pomba voa imediatamente, isso é correto. Ela não vai ficar onde o mundo está misturado, porque ela não pode suportar o cheiro, ela não pode suportar, ela não pode comer, ela não pode tolerar. E quando você se mistura com o mundo, então a pomba toma o seu voo. Enquanto as igrejas começam a dizer, os dias dos milagres já passaram, não há tal coisa como cura divina, tudo aquilo deve ser algo mental, é o diabo fazendo esses milagres, realizando esses sinais, é do diabo, lembre-se. Agora a pomba toma o seu voo, pois a pomba se alimenta de comida de pomba, não só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o meu próprio privilégio americano para fazer o que eu quero. Se eu quiser um pequeno drink social com o vizinho, se eu quiser sair para fazer isso e fazer aquilo, esse é o meu privilégio. Isso é correto, é seu privilégio. Agora, se você nasce apenas do Espírito Nacional, vai continuar a sê-lo. Se você é nascido do Espírito Celeste, você não vai mais fazê-lo. E isso mesmo, se a igreja significa apenas uma denominação para você, você vai viver bem na igreja, vai fazer as mesmas coisas e viver com isso. Mas se você tem a natureza do cordeiro, você não pode suportar. Você poderia imaginar, eu vejo um cordeiro no campo comendo alfafa, e ele está lá fora comendo alfafa. Aqui está um porco comendo um cavalo morto. Você poderia imaginar o porco dizendo, venha senhor cordeiro e coma um pouco comigo. O cordeiro não poderia fazê-lo, até mesmo se fosse preciso. Agora, eu não culpo os pecadores de fazer essas coisas. Eles são porcos de qualquer maneira. Isso não é nada, eu só apenas os deixo seguir adiante.
Você os vê lá bebendo e indo e amaldiçoando, contando piadas sujas e coisas obscenas, e agindo de forma mundana e dizendo: eu não creio em tal coisa como cura divina. Bem, claro, tudo bem. Ele é apenas um porco de qualquer forma. Não é estranho vê-lo em uma carcaça morta. O velho urubu. O que me surpreende é ver um homem que alega que ele ama o Senhor Jesus e em seguida fazer coisas assim. Há algo errado em algum lugar. Algo deu errado em algum lugar. Porque se aquela pomba, antes que a pomba entrasse no cordeiro, tem que ser um cordeiro, ou ela não viria para ele. Ele poderia fabricar algo parecido e fingir que ele é um cristão, mas se ele é um cristão, ele vai concordar com cada palavra que aquela pomba escreveu ali. Ele será conduzido pela palavra de Deus. Agora nós sopramos e bufamos, não existe tal coisa como cura divina. Fui até uma das reuniões dele, é melhor você ficar longe de lá. Isso é do diabo, aquele homem é um adivinho, ele hipnotiza as pessoas. Isso é tudo que existe lá. Esse é o mesmo velho diabo que disse: é Beelzebu. A palavra, Deus testa tudo pela palavra. Comida para ovelhas é a palavra de Deus. Seus cordeiros se alimentam nesse pasto verde e sombreado. Agora nós queremos saber hoje, por que não podemos ter o avivamento? Por que não podemos ter o avivamento? Qual é o problema para que não possamos ter? É porque seguimos a tempo a liderança errada. Podemos ter algumas conversões fabricadas e reuniões prolongadas, mas quando se trata de um avivamento real, qual é o problema? Estamos deixando muitas coisas do mundo entrar em nossas igrejas. Irmãos, vocês ministros creem nisso? Há muito do mundo em nossas igrejas. Se somos pentecostais, vamos ser pentecostais. Vamos agir como pentecostais. Vamos viver como pentecostais. Vamos esperar pela bênção pentecostal e fazer as coisas que o Pentecoste nos prometeu. Nós não precisamos, Pentecostes não é uma denominação, Pentecoste é uma experiência. E hoje, o que precisamos hoje é de outra experiência. O que precisamos hoje é um retornar da pomba, pousando sobre a igreja e liderando-a, e abrindo os nossos olhos e chegando dentro de nós para que possamos ver as manifestações de sua presença. Oh, se pudéssemos todos, cada um aqui, apenas deixar o velho bode, deixar o sentimento duvidoso longe de nós e deixar a pomba entrar essa noite. E quando a pomba sinta pousar em seu coração, tomar o seu lugar, não tem ido muito longe, só ficou em algum lugar ali no puleiro, esperando que por você para voltar. Ela virá de volta. Você se lembra quando nós costumávamos ter reuniões de orações, anos atrás, e orar durante toda a noite? Você se lembra dessas reuniões? Você se lembra quando costumavam ser a moda antiga? Eu ouvi o que eles chamavam os santos roladores. Eles ficavam na esquina pregando e orando, e as damas com saia longas ali de pé, batendo um pandeiro e a face e o cabelo puxado para trás, como uma cebola descascada. Mas você acha uma dessas coisas novas? Nós amamos Suzy. Iria à rua assim? Eu diria que não. E depois tentamos dizer que ela é um cordeirinho, sua velha cabra. Qual é o problema mesmo? É isso mesmo. O que precisamos hoje é um pouco mais de cordeiros que possam ser liderados e se alimentam da palavra de Deus. Eu vou me vestir do jeito que eu quero. Isso é da minha conta. Não, não é. É da conta de Deus. Eu vou cuidar da minha família do jeito que eu quiser. Pregador não tem que me dizer isso. Sim, eu tenho. Você deve cuidar dela da maneira que Deus lhe disse para tomar conta. Isso mesmo. Chega de bobagem. Mas nós não fazemos isso. Você vê o que é? Nós deixamos as cercas cair. O que aconteceu? O Espírito Santo levantou voo. Quando você começou a agir desse jeito, o Espírito Santo saiu. Essa é a razão quando ele voltar à igreja. Basta saber qual é o problema. Vê isso não é nada. Você diz, bem, talvez eu não fosse sair e fazer aquilo e aquilo outro. Culpado no pouco é culpado no muito. Você tem que render-se a Deus e deixar o Espírito Santo te liderar. O que é pecado, afinal? O pecado é incredulidade. Quem não crer já está condenado. Isto mesmo. Somos pecadores porque não somos crentes. Quando os sacerdotes lá atrás, naqueles dias, e Jesus chamou-os de pecadores e víboras e cobras na grama, e que o seu pai era o diabo,
E assim por diante, aqueles homens viviam tão limpos quanto podiam andar, mas eles foram liderados por sua igreja. Se o Espírito Santo os tivesse conduzido, eles o teriam conhecido. Ele disse: se vocês tivessem conhecido meu Pai, vocês teriam me conhecido. Afinal, se não faço as obras de meu Pai, então não creio em mim. Porque a pomba estava nele e a pomba estava fazendo a manifestação. Vem, preparem-se. E a pomba em nós hoje produzirá a mesma coisa que fez naquele cordeiro. O mesmo ministério, os mesmos sinais, os mesmos prodígios. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço fará também. Mais do que isso fará, porque eu vou para o meu Pai. Um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós até a consumação dos séculos. Oh, que confirmação! Ver um cordeiro e uma pomba juntos, o céu e a terra unidos, Deus e o homem unidos. Vamos inclinar as nossas cabeças apenas um momento. O cordeiro e a pomba. Enquanto você está ouvindo, as escrituras mais marcantes, uma delas eu posso pensar. Quando Jesus disse: Pai, pense nisso. Pai, por amor a eles, me santifico a mim mesmo. Pense nisso. Pai, por amor a eles, me santifico a mim mesmo. O que ele estava fazendo? Dando o exemplo. Ele era o cordeiro. O que ele fez? Ele tinha direito a uma casa. Ele era um homem. Ele tinha um direito. Ele tinha o direito de se casar. Ele era um homem, tinha o direito de boas roupas. Era um homem. Mas ele se santificou. Ele renunciou àquilo. Ele poderia ter vindo pelos corredores da glória, um homem cheio em estatura, com uma banda angelical, com certeza, mas ele santificou a si mesmo. Ele poderia ter pelo menos nascido em uma cama agradável e limpa em algum lugar, mas ele nasceu em uma manjedoura, em um monte de esterco, em uma manjedoura emprestada, mas ele santificou a si mesmo, porque ele era um cordeiro. Vejam, amigos, voltamos a organizar-nos através de religiões e assim por diante. E estamos nos afastando de todas estas coisas. Humilhar-se, manter-se humilde. Senhor, santificai-me. Jesus estava treinando alguns homens que iam levar o evangelho, e todo mundo, 12 homens. E ele disse, viveu uma vida santificada, rejeitou todos os prazeres humanos por amor a eles. Devemos abandonar o nosso vestir mundano, os nossos prazeres mundanos e coisas assim, por amor das pessoas que estamos tentando levar a Deus, o mundo exterior. Deixe a pomba vir essa noite. Santifique-se para que a pomba da verdadeira fé venha e tome a sua morada. Oramos. Nosso Pai Celestial, essa mensagem do cordeiro e a pomba, como o cordeiro, um companheiro inocente, teve de ser guiado. Ele não tenta usar o seu próprio pensamento. Ele deve ser conduzido. Ele foi feito desse modo para que um pastor pudesse guiá-lo. Ó Deus, tire toda a grandeza de dentro de nós. Tome os nossos narizes arrebitados e os sentimentos altivos. E o sabe tudo, tira-nos de nós, Senhor. Todas as dúvidas e discrepâncias que penetraram, retire-as, Senhor. E deixe a pomba pousar essa noite, entrar em cada coração, para que possamos negar nossos direitos, possamos perder todas as coisas que sentimos como cidadãos americanos. Termos o direito. Vamos abandonar isso para que a pomba possa nos guiar para a paz, a bondade, a misericórdia e a glória de Deus. Pai, eu me rendo a Ti essa noite, para esse culto de cura que vem. Deixa a pomba pousar, Senhor. Deixa-o entrar no meu coração, em minha boca, em minha mente, nos meus olhos, minha voz. E deixa os que estão por aí, Senhor, saber que és Tu. Que Ele possa entrar neles e juntos possam com Ele condenar o pecado, condenar a doença, todos os atributos do pecado. Que possamos esquivar-nos dele esta noite. Possa essa igreja sair daqui essa noite lavada, santificada, preenchida, uma igreja crente, cheia do Espírito Santo. E a partir dessa noite em diante, Senhor, e que um grande avivamento rompa através do país no qual estamos orando.
que possamos ver almas de volta ao altar e o fogo do avivamento acender. Cada igreja lotada, até que eles tenham que construir novas igrejas, aumentar as salas de escola dominical. Ó Deus, concede essa noite, perto da vinda do Senhor Jesus, pois acreditamos que está próximo. Vamos abandonar as coisas mundanas, para que possamos encontrar Cristo em nossas vidas, ser conduzidos pelo Seu Espírito. Conceda isso, Senhor. Agora eu sei que essa pequena mensagem é meio picada, e eu segurando a minha voz para não ficar rouca, oro para que de alguma forma possa captá-la essa noite. A partir desse momento, algo profundo e sólido, e que cada pessoa aqui seja um portador de frutos. Não tenta manufaturar alguma coisa, ou inventar qualquer coisa, mas apenas entregar-se ao Espírito Santo, e que eles possam produzir o fruto da fé, e paz, e alegria, e bondade, misericórdia e temperança, e todas as boas dádivas de Deus. Que possa entrar em suas igrejas, profecias, falar em línguas, as interpretações, conhecimento, sabedoria. Conceda isso, Senhor. Que essa grande igreja pentecostal possa crescer e sacudir o pó de cima dela. Que vá para os velhos caminhos novamente. E peço por isso, Senhor, e caminhe por isso, porque é o bom velho caminho, é um velho caminho do Evangelho, apesar de falado, ainda é uma das coisas mais gloriosas que há na terra, porque a pomba desce procurando por cordeiros que ele possa liderar. Deus, se ele poderia renunciar sua própria vida preciosa, e de bom grado ir para a cruz como um jovem homem, e morrer por nós, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Deus, certamente para desfrutar de sua salvação, para desfrutar a vida eterna através dos tempos que hão de vir, certamente podemos abandonar os nossos pecados e nossas coisas do mundo, para que possamos achar aquilo pelo que ele morreu, aquele cordeiro precioso de Deus. Concede essa noite, Senhor, em silêncio solenemente ancorado em cada coração. Eu entrego tudo a Ti, Senhor, como nós chamamos os Seus filhos enfermos para orar. Deixa as feridas daquele cordeiro essa noite curar cada cordeiro que vem na fila ou que está no prédio. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. De cabeça inclinada, enquanto o pastor vem. Queridíssimo Pai, nós queremos que o Teu Espírito possa pousar sobre cada pessoa aqui, do menor até o maior. Portanto, que cada um tenha essa natureza de cordeiro, natureza mansa. A única coisa que ele tem própria é a lã. Lhe tira e não diz nada, não briga, não leva para a delegacia. Dá-nos a natureza, Senhor, mansa, pacífica. Nós queremos o Espírito Santo. E tira, Senhor, todo vestígio de lobo, de resistência, de brabeza, de estupidez, Senhor. Faça-nos, Senhor. Faça de nós a Tua morada. Perdoa-nos nossos pecados, nossas falhas. E aonde temos falhado, levanta-nos de novo e faça-nos tentar de novo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter falado com cada um. Há tanta coisa, né? Nessa pequena mensagem. A pomba, ela não tem o quê? O que vocês ouviram? Ela não tem fel. E ela tem um óleo que limpa ela de dentro para fora. Aí está o cristão, não é certo? Lhe purifica, lhe mantém limpo. Deixa essas coisas podres lá
do lado de fora. Então, não é um cristianismo forçado, de fora para dentro. Deus opera. Então, isso está lá no fundo do teu coração. É o que te mantém limpo. A santidade convém à tua casa, Senhor. Fiquemos de pé. Eu peço que vocês voltem a estudar, a ler essa mensagem, ouvir essa mensagem, em espírito. E lembra, Deus está querendo que sejamos cordeiros. Então, queremos cumprimentar todos os irmãos que estão pela internet. Espero que Deus vos abençoe, que tenha vos abençoado com a pregação. Irmão Brana falando, não é certo? Até a tarde, todos estejamos aqui. Pai, queremos a liderança do Teu Espírito. Guarda o Teu povo, guarda-nos naquilo que vamos falar. Sempre a gente possa pensar antes, Senhor, para que não fale abobrinhas, coisas que venha ferir, machucar, humilhar, julgar. Venha nos guiar, Senhor. Guarda o nosso ouvir. Guarda os nossos motivos, que sejam limpos perante o Senhor, os nossos objetivos também. Leve teus filhos em paz. Em nome de Jesus. Amém. Podeis despedir um do outro e até pela tarde.